Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Estou aqui hoje com a repórter Sofia Aguiar. Vamos entrevistar o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Lorena, Sofia, prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui totalmente à disposição para ouvi-las e a gente poder fazer esse bate-papo. Ministro, nós tivemos uma semana de muitas emoções na política, né, ali no Congresso, com o governo trabalhando pela aprovação do que ficou conhecido como MP da reestruturação da esplanada dos ministérios. A aprovação na Câmara, principalmente, foi nos últimos minutos, né, ali na véspera da MP, do dia que a MP caducaria, e isso acabou expondo o governo de uma forma que a leitura que foi feita foi que a articulação do governo teve algumas falhas, especialmente na Câmara. O que o governo pretende mudar depois dessa experiência? Olha, Lorena, em primeiro lugar, eu acho que na política, como em qualquer outra atividade, a gente tem que fazer um balanço a partir de qual era o nosso objetivo e se esse objetivo foi alcançado ou não. Tá? Qual era o objetivo principal do governo esta semana no Congresso Nacional? Era garantir a aprovação dessa medida provisória, né? Aprovando um texto do relator que minimamente mudasse a proposta original e pudesse manter, do ponto de vista da estrutura, aquela ideia original que o presidente Lula assinou no dia 1º de janeiro. E este objetivo ele foi plenamente alcançado, né? Nós aprovamos a medida provisória, conseguimos manter os 37 ministérios, algumas mudanças, é verdade, foram feitas, né? Parte delas num diálogo com o governo, parte delas não, mas nós podemos dizer que talvez 90% do texto tenha sido preservado. Então, eu acho que o balanço do governo é um balanço positivo, o objetivo foi alcançado. Naturalmente que um governo que tem uma base, e a gente tem que ter a consciência de que o mesmo povo que elegeu o presidente Lula é o povo que elegeu o Congresso, né? E nós temos uma composição do Congresso que ela reflete um desequilíbrio entre a eleição do presidente da República e uma base parlamentar que não é majoritária. Isso exige um processo permanente de diálogo, de construção. E isso tem que ser sempre aprimorado. O ministro Alexandre Padilha tem feito um trabalho importante, os nossos líderes do governo no Congresso também, né? Mas, a partir dessa experiência, os próprios relatos dos líderes, das bancadas, eles querem mais diálogo, né? Mais capacidade de resolutividade das coisas que são encaminhadas. E o governo, com certeza, vai fazer um esforço para poder corresponder, né, a essa expectativa de que o nosso trabalho, a nossa capacidade de resposta, a nossa atenção também possa ser maior. Mudanças nos ministérios ligados à articulação política, isso está em discussão, ministro? Não existe nenhuma possibilidade, Lorena, disso acontecer, né? O ministro Padilha é um ministro extremamente prestigiado. O ministro Alexandre Padilha é uma pessoa da confiança pessoal, da confiança política do presidente da República. O ministro Rui Costa é um ministro que também, né, já demonstrou toda a sua trajetória da Bahia como governador, como chefe da Casa Civil do Jacques Wagner, que é um gestor de grande qualidade, responsável por boa parte dos principais projetos do governo. E eles são, certamente, né, aqueles que coordenam a ação do governo nesse diálogo com o parlamento. E no Congresso Nacional, o Zé Guimarães, nosso líder da Câmara, é uma pessoa que tem muito trânsito, muita facilidade de relacionamento, tanto na base como na oposição. Da mesma maneira, o senador Jacques Wagner, nosso líder do Senado, e o senador Randolph, que cuida do Congresso, né, das medidas provisórias, das questões orçamentárias. Então, não tem no horizonte nenhuma possibilidade de alteração, né, na composição do nosso time. O presidente Lula está satisfeito com o desempenho da nossa equipe e, com certeza, ela vai, né, se manter dando
todos os dias aí o melhor de si para poder dar conta desse desafio. Oi, ministro. Boa tarde. Sofia Aguiar aqui, setorista de Planalto. Bom, ainda sobre a MP da esplanada da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele fez diversas críticas à articulação do governo e mandou um recado duro, dizendo que o governo, a partir de agora, vai ter que caminhar com as próprias pernas. E um dos pedidos dos parlamentares, inclusive, é a maior participação do presidente Lula nas articulações. Diante disso, o senhor disse que talvez que não existe nenhuma possibilidade de uma reforma ministerial nas pastas de articulação do governo, mas qual mudança na prática o governo deve fazer em relação à articulação? O Lula vai entrar no campo da articulação, vai conversar mais diretamente com líderes, ou vai ter maior alinhamento entre o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro Padilha em relação à liberação de emendas? O que vai ser na prática agora a mudança que deve acontecer em relação à articulação diante do que aconteceu na votação? Lula vai entrar em campo? Olha, Sofia, você sabe que eu, além de ser ministro do presidente Lula, hoje sou parlamentar, né? E fui líder da bancada do PT, fui presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, fui vice-líder do governo da presidenta Dilma na Comissão de Orçamento, então acompanho também esse tema há muito tempo, né? Nós vamos agora chegar no mês de junho. Chegamos no mês de junho, né? E olha, muito difícil em qualquer ano que durante os 5 primeiros meses as coisas estivessem já num nível tão adiantado de encaminhamentos, de abertura, de possibilidades de protocolo de propostas dos ministérios, né? O que ocorre, Sofia? Nós temos um grande número de parlamentares que são parlamentares de primeiro mandato, né? São mais de 200 parlamentares. E esses parlamentares não têm emendas. Na realidade, nós temos lá mais de 200 parlamentares que não se reelegeram e têm emendas a serem executadas, emendas impositivas. Então, isso acaba criando um descompasso, né? Os parlamentares que estão aqui não têm emendas, os parlamentares que não se elegeram, em tese, têm lá, né, emendas impositivas a serem executadas. E esses parlamentares novos eles ficam muito ansiosos, é natural que isso aconteça. Eu também já fui parlamentar de primeiro mandato, né? E aí depende muito, né, da capacidade do governo, isso sempre aconteceu, construir junto com os ministérios uma forma desses parlamentares também, né, terem uma forma de acompanhamento da execução do orçamento. O orçamento foi liberado praticamente no final de fevereiro, tem um prazo para que cada ministério defina suas ações prioritárias, abra o sistema. Então, assim, tem um tempo para as coisas acontecerem. A partir de agora, elas vão fluir com mais agilidade, né? Mas eu, sinceramente, pela minha própria experiência no parlamento, né, eu acho que não existe nada assim com um grande atraso. Existe um tempo, que é o tempo necessário para que quem trabalha no serviço público possa fazer com que as coisas aconteçam, né? Mas, repito, disposição de diálogo, né, corrigir coisas que precisam ser corrigidas, nós vamos sempre ter. O presidente Lula, Sofia, ele nunca saiu do campo, né? Não é que ele vai entrar em campo. Na realidade, não tem sentido que, desde as primeiras conversas, sejam feitas pelo presidente, né? Quer dizer, nós temos os líderes do Congresso, nós temos os ministros. Quer dizer, o presidente Lula ele é acionado quando é necessário para tratar de um tema de maior envergadura, para buscar, né, um equilíbrio de um ponto que não estava suficientemente resolvido. Isso ele sempre fez, vai continuar fazendo. Aliás, né, se tem alguém nesse Brasil que sabe fazer isso com muita habilidade, com muita qualidade, é o presidente Lula. E as pessoas gostam muito de conversar com o Lula. Então, os líderes sentem vontade de estar com o Lula, né? A gente quer também proporcionar um contato mais próximo. Eu, como parlamentar, também sempre gostava de ter uma reunião com o presidente, né, de ter um acesso mais fácil ao presidente. O parlamentar vai lá no estado dele. Tirei uma foto com o Lula essa semana, estive lá com o presidente, ele conta para os seus eleitores, ele dá entrevista na rádio, um pouco a
forma como funciona, né, a dinâmica da política. Viajar com o presidente, acompanhar algum roteiro para algum estado. Daqui a pouco o presidente tem algum almoço com o embaixador, como ontem na Finlândia. Alguns parlamentares participam junto. Então, isso é o dia a dia. O Lula sabe fazer isso com maestria. Nós tivemos muitas agendas internacionais nesse período. Vamos agora intensificar as agendas dentro do país. Os parlamentares também vão poder acompanhar mais. E, dessa maneira, as coisas vão se acomodando. O senhor falou que o presidente é acionado quando precisa, né? Eu queria entender o que aconteceu na quarta-feira. Teve um momento que o presidente Lula deu a entender que ele teria uma reunião presencial ali com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e essa reunião acabou não acontecendo. Teria uma reunião? Por que não houve reunião? O presidente Lula achou melhor? Essa reunião nunca foi marcada, né? Nunca chegou eu estava aqui na minha sala também, uma hora chegou a notícia, olha, o Arthur Lira está chegando aqui, né? A imprensa se movimentando dentro do palácio, alguém enxergou segurança, são seguranças do presidente da Câmara. Eu cheguei lá, não tinha nada marcado, não tinha nada previsto, né? O presidente tinha conversado com o Arthur Lira por telefone, mas em nenhum momento se cogitou, ou foi incluído na agenda do presidente Lula que esse encontro ocorreria, né? Mas essas coisas também, quem acompanha o dia a dia aqui sabe que, muitas vezes, o rádio corredor, né, tem uma informação, depois não era exatamente como as pessoas imaginavam, né? Mas o que eu posso dizer a vocês é que o presidente Lula acompanha muito de perto, né? E se vocês observarem nos últimos 15 dias, inclusive ele dedicou um tempo bem maior, né, para conversas, não só no parlamento, mas também com o Poder Judiciário, né, os setores do empresariado. Cada vez mais a gente vai fazer isso, né? E ele vai se reunir? O senhor disse que a reunião não foi marcada, mas tem alguma previsão dele se reunir, se encontrar com o Lira depois desses recados duros que o Lira mandou? Eles vão aceitar os ponteiros? O presidente vai recebê-lo? Qual que é a expectativa agora? O presidente Lula conversa muito, né, tanto com o Arthur Lira quanto com o Pacheco, certo? O presidente tem esse cuidado, tem esse respeito institucional em todos os poderes, mas, em particular, em especial com o Poder Legislativo. E, com certeza, né, em nenhum momento houve qualquer quebra dessa facilidade de acesso que tanto o presidente Lula tem com eles, como eles têm com o presidente Lula. Eles conversam toda semana, não vai ser agora que esse diálogo vai deixar de acontecer. Okay. Bom, ainda sobre articulação, a gente precisa reforçar esse assunto. A questão da MP da Esplanada também abriu espaço para uma especulação de uma possível reforma ministerial com cargos de partidos de centro na Esplanada. Agora, inclusive, está sendo cogitado a troca da ministra Anísia Trindade do Ministério da Saúde. O senhor falou que não tem possibilidade de uma troca ministerial nas pastas de articulação, mas, por exemplo, partidos como União Brasil não se sentem mais contemplados pelas indicações que tiveram na Esplanada. Alguma reforma ministerial para contemplar esses partidos de centro está em vista? O senhor acha que isso resolveria, em certa forma, essa base enfraquecida que o governo tem no Congresso? Olha, Sofia, eu não vislumbro assim, nenhuma reforma ministerial no horizonte, né? É claro que o diálogo com os partidos, com os líderes, e o presidente Lula, inclusive, usou uma expressão ontem, né, que a política não é uma ciência exata, ela vai se alterando também na medida em que as coisas vão acontecendo. E se outros partidos, outros setores partidários, de fato desejarem abrir um diálogo com a possibilidade de integrar o governo, eu vejo isso como algo positivo, né? Porque a estabilidade política, ela ajuda a estabilidade econômica, ela cria um ambiente, né, de mais segurança jurídica, isso se reflete no mercado, isso se reflete na bolsa, isso se reflete nos investidores. Então,
Quanto mais você tem solidez, quanto mais você tem estabilidade na política, melhor é para o governo, melhor é para o país, né? Então, sim, queremos conversar, queremos dialogar. Quando o presidente Lula compôs o governo, ele foi muito franco, né? O governo foi composto por indicações pessoais, por convites pessoais, né? Mas também houve um processo de diálogo com partidos. E parte dessas indicações passaram por esses partidos, né? Quer dizer, na medida em que existir uma demanda, um encaminhamento por parte de algum partido que queira discutir isso, o ministro Alexandre Padilha, o ministro Rui Costa, com certeza vão ouvir esses partidos e vão ver quais são os encaminhamentos que podem ser dados, né? Mas não vai partir de nós, né? Não vai partir do governo, nenhuma iniciativa nesse sentido. Ministro, também agora voltando aqui mais para o setor do senhor aí da parte da comunicação, também há críticas nessa área. Um dos mais vocais é o deputado Janones, ele vem fazendo críticas muito duras também à forma como o senhor vem conduzindo a comunicação do governo. Como é que o senhor vê isso? Olha, gente, eu, em primeiro lugar, sou uma pessoa muito tranquila e recolho, recebo opiniões e críticas de uma forma muito tranquila e procuro aprender com elas, né? Desde o início do ano, eu tenho procurado ouvir todo mundo, né? Acadêmicos, profissionais da imprensa, parlamentares, e não vou mudar essa postura, eu não vou mudar essa conduta, né? O deputado é uma pessoa que teve um papel muito relevante, um papel importante na campanha, tem uma militância bastante combativa nas redes sociais, né? Ele mesmo fala da guerrilha digital, que ele entende que é uma marca importante da sua forma de atuação nas redes, né? E eu entendo, né, o ponto de vista dele, respeito o ponto de vista dele, né? O que eu costumo dizer para as pessoas, e quero aqui repetir mais uma vez, eu também, como parlamentar, tinha uma rede muito mais, né, polêmica do que a rede que eu tenho hoje. Se você vai lá olhar minha rede como líder da bancada do PT, no período da Lava Jato, nos embates com o Sérgio Moro, com o Dallagnol, mesmo com o Bolsonaro, você vai ver que é uma rede de combate, uma rede de enfrentamento. E nas campanhas eleitorais isso ocorre muito, porque na campanha eleitoral tu quer falar para um público, né? Tu segmenta onde tu quer que a tua mensagem chegue. Passada a eleição, o presidente Lula pensa assim, nós temos que voltar a uma coisa que o Brasil já conviveu, que era aquela ideia de o eleito de todos, e não só de quem votou nele. O prefeito não pode governar só para quem votou nele, o governador, o presidente da República. Para isso, nós temos que ter a capacidade de ter uma forma de governar, de dialogar e de comunicar que possa fazer com que a mensagem do governo chegue a todos e todas, independente da sua matriz ideológica e assim por diante. O Lula tem falado de um governo de reconstrução, de união e de reconstrução, que possa virar a página, né, para esse sentimento de ódio, de intolerância tão presente e que, de certa maneira, dilacerou, inclusive, as relações pessoais no Brasil. Muitas famílias que deixaram de ter a oportunidade de passar o Natal junto, o Dia das Mães, pessoas que tinham amizades da vida inteira e que se respeitavam nas visões políticas diferentes, chegaram a um ponto de intolerância que isso impediu o convívio. Nós queremos virar essa página, né? Então, a comunicação do governo ela tem que expressar o que é o governo. O presidente Lula, hoje, lá no ABC, ele fez uma fala, ele disse: nós precisamos conversar, inclusive, com aqueles que não gostam de nós, né? Nós temos que aprender a dialogar com aqueles que não votaram em nós. Então, esse é o desejo do presidente Lula. Que a comunicação do governo seja uma comunicação institucional, seja uma prestação de serviços, que leve até a população essa mensagem, e eu vou manter essa postura, né? Essa conduta. Acho que é isso que o Brasil espera de nós.
Acho que o Lula está torcendo para que o Brasil está torcendo para um Lula cada vez mais parecido com o Mandela, né? Um presidente que acolha a todos e todas e ajude o Brasil a avançar, virando essa página, né, tão triste que todos nós convivemos. E acho que a comunicação deve ajudar para isso. Eu não quero, de forma alguma, que a comunicação do governo contribua para esse ambiente de intolerância, né, onde as pessoas não conseguem dialogar. Quero ser parte, protagonista de um esforço para que o Brasil recupere o diálogo. E para isso eu preciso conversar com todos e todas. E para isso eu não posso fazer uma comunicação segmentada, né, que impeça que parte das pessoas se sintam acolhidas por aquilo que o nosso governo representa. Bom, ministro, mudando um pouco de assunto, ontem o presidente Lula indicou o advogado dele, Cristiano Zanin, para a vaga de ministro no STF no lugar do Ricardo Lewandowski. Por ser um amigo pessoal de Lula e também não ter seguido a lista tríplice, e inclusive Zanin defendeu Lula nos processos da Lava Jato, o senhor não acha que essa indicação de Zanin infringe princípios de pessoalidade? Olha, Sofia, em primeiro lugar, eu posso estar muito enganado, certo? Mas eu não me recordo de lista tríplice para o STF, né? Não me lembro de... Jamais isso tenha acontecido. Para a PGR, né? No caso, então, assim, não me lembro de lista tríplice para o STF. O juiz da Suprema Corte são figuras que têm uma enorme responsabilidade, né? São os verdadeiros guardiões da Constituição, a gente usa muito essa expressão. E, normalmente, são pessoas que carregam duas características muito fortes. O saber jurídico, né? A capacidade jurídica, mas também são pessoas que construíram uma trajetória no mundo, né, das relações políticas. Se nós olharmos, todos os presidentes da República sempre consideraram isso algo muito relevante. Eu sou de Santa Maria do Rio Grande do Sul, nós tivemos o Nelson Jobim, um grande ministro da Suprema Corte, que veio para Brasília. Na época, se aproximou muito do Ulisses Guimarães, do MDB, teve um papel importante na Constituinte, foi ministro da Justiça, e a partir da sua relação com o mundo da política, chegou até a Suprema Corte. O ministro Gilmar Mendes, né, era o advogado-geral da União, né, um homem de confiança direta, absoluta, do Fernando Henrique Cardoso. O ministro Alexandre de Moraes é alguém que construiu, foi secretário de Segurança em São Paulo do PSDB, foi ministro da Justiça do presidente Temer. Se nós olharmos todos esses nomes, quando chegam até um STJ, um STF, chegam porque constroem uma trajetória social que os respalda e os legitima, né? E o doutor Cristiano não é diferente. É uma pessoa que tem uma trajetória jurídica invejável, se mostrou um grande profissional, uma pessoa com trânsito, respeitada por todos, vai ser um grande juiz da Suprema Corte, e nós não poderíamos, de forma alguma, criar um empecilho ou um embaraço pelo fato de ele ter sido advogado do presidente Lula para que isso pudesse, né, criar qualquer tipo de constrangimento. Escrevam o que eu estou dizendo. O Brasil vai conhecer o doutor Cristiano muito mais agora, ele vai ser sabatinado no Senado, a imprensa vai dialogar muito com ele, ele vai ser aprovado por uma grande maioria no Senado e vai ser um grande juiz da Suprema Corte. Eu tenho absoluta confiança nisso. E acho que o Brasil vai ter muito orgulho de Cristiano Zanin, né, ocupar essa vaga aberta pela aposentadoria do nosso querido ministro Ricardo Lewandowski. O senhor acha que o fato de ele poder ser sabatinado, por exemplo, ali pelo Moro ou por algum outro senador de oposição, isso não pode acabar prejudicando um pouco o processo? Assim, né, Lorena? Mas pelo histórico, né, da Lava Jato, dele ter defendido o presidente na Lava Jato e eu não vejo nenhum problema, né? Eu acho que deve ser constrangedor para o Moro, né, ter que sabatinar o Cristiano Zanin, porque, na realidade, o Moro é uma pessoa que construiu uma trajetória se afirmando como alguém da não política, né?
o próprio Dallagnol, muitas vezes, que nunca iriam para a política, que não iriam para o mundo da política. O Moro passou por esse constrangimento de ter sido o juiz de uma eleição em que, por uma decisão dele, o Lula não pôde participar, e a pessoa beneficiada por esta decisão, que foi o Bolsonaro, logo após a eleição, convida ele para ser o seu ministro da Justiça, né? Vocês imaginem o seguinte: eu sou gaúcho, tem um Grenal polêmico, duríssimo, né? Foi marcado um pênalti totalmente discutível. Aí, 15 dias depois, o juiz dessa partida é convidado para ser o diretor de futebol do time que ganhou, porque a decisão dele, polêmica, inaceitável por uma parte da torcida, possibilitou que o time que convidou ele para trabalhar fosse campeão. Evidente que ninguém entenderia isso, né? Então, o Moro fez esse movimento, né? Quer dizer, quem fez o movimento de sair de dentro do Poder Judiciário, né? E depois as pessoas descobriram que embaixo da toga tinha, né, uma camisa partidária e que você foi para o Bolsonaro, foi o Moro. Então, se alguém tem algum constrangimento com relação à sua trajetória, à sua história de vida, com certeza essa pessoa não é o doutor Cristiano. Tenho muita firmeza assim, né, em ter, né, essa tranquilidade de saber que ele vai fazer um grande debate com os senadores, é uma pessoa de muito diálogo. E eu repito a vocês, gente, o doutor Cristiano vai ser um grande juiz da Suprema Corte, todos nós teremos muito orgulho da presença dele no STF. Ministro, na segunda-feira o presidente Lula teve uma reunião, recebeu, né, aqui como chefe de Estado o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e deu algumas declarações, diz que o regime em vigor no país, ele usou as palavras das narrativas, né, que a Venezuela tem que trabalhar nas narrativas, e acabou que no dia seguinte, naquele fórum com os presidentes dos países da América Latina, ele foi criticado até mesmo pelo chileno Boric, que é um presidente de esquerda. Como é que o senhor viu isso? Isso aí complicou um pouco aí o trabalho da comunicação? O senhor acha que o presidente Lula continua sem fazer uma autocrítica ou continua dando muito espaço para essas questões, dando muito espaço, por exemplo, para o Maduro, para países que são vistos por outros países como regimes ditatoriais? Como que o senhor viu essa visita? Olha, Lorena, o presidente Lula é uma pessoa que o centro da preocupação dele, da ação política dele, é o Brasil, né? Nós tivemos já 6,6 bilhões de dólares em trocas comerciais com a Venezuela. Hoje, esse valor gira em torno de 1 bilhão. Um país que é nosso vizinho, tem a maior reserva de petróleo do planeta, um país riquíssimo, né, em fertilizantes, nitrogenados e outros fertilizantes, uma enorme possibilidade de negócios na área do pescado, na área do fornecimento de alimentos. Isso significa gerar emprego no Brasil, trazer riqueza para o Brasil, abrir oportunidade de negócios para brasileiros e brasileiras. E esse é o raciocínio do presidente Lula, em primeiro lugar, né? Você chega em Caracas hoje, e as pessoas não sabem disso, elas olham numa esquina, tem um McDonald's. Olha no outro, tem outro McDonald's. Você entra num supermercado, ele está cheio de produtos, quase todos de origem americana. Você usa cartão de crédito nos Estados Unidos. Então tem um bloqueio, onde a Venezuela não pode vender para os Estados Unidos pode vender para a Venezuela, né? Quer dizer, aí o Brasil, por uma questão ideológica, embarcou numa briga que não era sua, nós nunca tivemos nenhum problema com a Venezuela. A disputa da Venezuela era uma disputa com os Estados Unidos, e com isso punimos o Brasil. Tiramos a oportunidade de negócios para os brasileiros, para gerar emprego, para distribuir renda, para criar riqueza no nosso país. Então, em primeiro lugar, o Lula quer que o Brasil ganhe. E não abra mão de poder ter um mercado com um vizinho nosso que pode nos proporcionar tantas oportunidades. E talvez vocês não saibam a quantidade de empresários dos mais diferentes setores com quem a delegação venezuelana reuniu aqui durante esses dias.
Empresários de todas as áreas querendo fazer negócio, querendo investir na Venezuela, querendo abrir. Eu acho que isso é o mais importante, Lorena, né? Restabelecer essa relação, né? Quem deve decidir sobre o futuro da Venezuela são os venezuelanos e venezuelanas, né? Não cabe ao Brasil, está na nossa Constituição, o respeito à autodeterminação dos povos. Nós temos relações comerciais com muitos países pelo mundo inteiro. O que nós não podemos é criar uma clivagem ideológica que permita que o Brasil seja prejudicado por opções de uma guerra que não é nossa e de uma briga que não é nossa, né? Então, é dessa maneira que o presidente Lula pensa, e esse é o nosso objetivo, né? Pragmático, abrir mercados, gerar emprego, criar oportunidades, melhorar a vida do povo brasileiro. Esse é o nosso objetivo e é assim que a gente vai trabalhar. Ministro, muito obrigada. A gente teria muito assunto ainda, mas infelizmente estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo. Muito obrigada pela participação do senhor, muito obrigada, Sofia, ao Cláudio da Luz, que fez a nossa ponte técnica, e até o próximo Papo com o Editor. Um abraço, muito obrigado.